mostrar algumas possibilidades de trabalho escapular para vocês. O paciente fica em decúbito lateral, em tríplice flexão assim, ó. E essa posição é muito importante porque ela é estável. Se eu empurrá-la, ela não cai da maca. Mas que eu empurro, eu estou empurrando mesmo, né? Tá vendo? Não cai, dá estabilidade. Agora, se ela estiver reta, aqui, ó. Se empurrar, ela cai, não cai não. Tudo bem? Então é importante ter essa estabilidade. Tá? Então, tá aqui. Então vamos lá. Você pega o braço do paciente. No caso das meninas, ela segura a mama assim, tá? Até para se proteger aqui. Nosso tórax toma contato com a área lateral do braço. Eu vou buscar, com isso, empurrar e tirar a escápula do gradil costal, olha só. Então, quando eu solto meu peso, a escápula sai do gradil costal e aqui eu tenho condições de movimentar. De um lado ao outro, para cima e para baixo. Posso fazer liberações nos romboides. Vou trabalhar os stretchings da maneira que você encontrar disfunções ou problemas. Nos membros superiores, eu gosto de começar pela externo clavicular. Então a gente busca checar se tem a mobilidade nessa região, tá? Eu gosto de palpar logo embaixo, aqui, ó. E perceber se é doloroso, porque aqui a gente tem o músculo subclávio e que ele necessariamente precisa estar trabalhado. A gente vem e solta ele assim. Você desse lado para mostrar também. Tá? Feito isso, a gente pode mobilizar dessa maneira, ou dessa. Posso focar girando a cabeça a um lado e trabalhando com o pisiforme aqui, mobilidade. E posso trabalhar focando ele para baixo. Pego o braço, elevo e jogo isso para baixo. Dessa maneira. Ah, mas o braço do paciente é muito pesado. Você troca a posição. Engancha aqui, ó. E empurra. O braço ainda é muito pesado. Segura o meu pescoço aqui. Pode segurar. Eu mobilizo. Então tem formas e formas de você liberar essa região da externa clavicular. A gente tem um trabalho também que é feito para a crônio-clavicular. Então, na crônio-clavicular, a gente vem num dos lados, toma um contato aqui, ó, com o dedo indexial e mobiliza o úmero para frente ou para trás, tentando ganhar mobilidade nessa região. Evite passar muito de 90 graus para que você ganhe mobilidade dessa região acrônico-clavicular. Em alguns casos, essa gleia numeral ela vai estar mais elevada e a gente tem técnicas que tem que ajudar a baixar essa região. Então, ó, paciente aqui, então vamos um contato por cima ou o contato aqui, ó. Aí depende da sua altura, a altura da maca. Esse contato com a mão aqui e ó, eu vou mobilizar em direção à maca para baixo, ganhando espaço dessa abertura, dessa maneira. Vamos agora de a gente tratar a gleia numeral é buscar dar mobilidade. Então temos algumas opções. Então, ó, coloca o paciente em abdução de 90 graus, ó,
apoia a perna dele na sua coxa, ele vem na lateral aqui, ó, tá? Apoiadinho assim. A mão, contato com a região tenar, ó, na cara do húmero, meu cotovelo em extensão e eu mobilizo posteriormente, tá? Meu cotovelo tem que estar ligeiramente oblíquo, aqui, ó, e mobilizo essa articulação desse osso dessa maneira. Bem, agora a gente vai falar um pouco do cotovelo. Aí o cotovelo, a primeira coisa é ter a extensão completa. Se não tiver a extensão completa, você tem que liberar a cápsula anteriormente. Então, um contato aqui, e aqui você vem e faz uma liberação para tratar a cápsula. Muito dolorido, como tá? Muito dolorido. Aí novamente, vai fazendo até sentir que isso libera o movimento e a dor vai melhorando. Ó, soltando. Como tá dolorido? Melhorou. Agora a gente vai testar a lateralidade e corrigir. Então, a gente toma um contato assim, na lateral do nosso corpo, ó, trava com o braço. Com a mão que trava, estende o cotovelo. Na nossa região, entre a posição tenar e hipotenar, a gente coloca o contato sobre o epicôndilo. Então aqui a gente ganha extensão completa e mobiliza dessa maneira. Tanto de lateral para medial e o oposto eu só troco o lado. Ó. Trava, trava. Essa mão eu mobilizo. Ganho extensão e mobilizo. Essa parte dela move melhor. Essa parte move pior. Então, eu posso vir aqui e dar uma ênfase nessa mobilização até sentir que isso melhora. Em muitos casos, quando você estiver mobilizando, vai dar um toque. E aí, o movimento está liberado. Muito bem, agora vamos mostrar um pouco da cabeça do rádio. Deixa eu pegar desse braço aqui. Então, da cabeça do rádio, ó, a gente vem do epicôndilo lateral, 2 dedinhos. Se a gente fizer pronospinação, ó, você vai sentir a cabeça do rádio, tá? Então, o que você busca fazer? Tomar um contato com ele, com o polegar, e enganchar com os 2 dedos à frente, assim. Tá? Fazer desse lado também. Contato, engancho com os 2 dedos. E você tem esse contato. E aqui você busca mobilizar, levando na flexão, assim, e busca mobilizar, levando na extensão, assim. Então, de novo, encaixa, trava a mão aqui, essa, e aqui só força devagarinho. Por trás, ó, trava as mãos aqui, e empurra, né? Tá? Maneira de mobilizar a cabeça do rádio. Muito bem, agora a gente vai trabalhar um pouco do punho, tá? Eu gosto de trabalhar primeiro o componente do rádio com a una, né? Rádio com a una. Distal. Quero saber se isso está com mobilidade. Então, eu encaixo no rádio, eu encaixo na una e cisalho eles. E trabalho aqui. Cisalho assim e cisalho assim. Dessa maneira. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, apoia o antebraço assim na maca, toma um contato e empurra o rádio aqui, ó, com o pisiforme.
É como se ele estivesse apoiado aqui e eu aqui estou empurrando para isso deslizar posteriormente. Uma das maneiras também de trabalhar os ossos do carpo é ganhando espaço entre eles. Então a técnica é feita assim, ó. Eu tomo contato, estico o cotovelo para mim, estica. Isso. Quando eu pedir, você vai fazer esse movimento, tracionando o ombro para você. E você vai mantê-lo, tá? Traciona, relaxa. Então eu travo a minha mão aqui, enquanto ela traciona lá. Relaxa. Então, quando eu travo aqui, ela puxa lá, isso abre. Essa é uma maneira. A outra é assim: você vai tracionar o seu ombro e manter, e eu puxo. E eu posso mobilizar. Então, tem duas maneiras. Uma maneira em que o paciente trava o braço e puxa, e você só mantém. E a segunda em que ele traciona o braço, mantém e eu puxo. Quando ele puxa, ele tem mais controle sobre o que está acontecendo. Então, às vezes aquele paciente está mais dolorido, ele quer ter controle. No meu caso, quando eu puxo, eu quero ter controle para onde quero direcionar melhor as forças. Muito bem, agora eu vou trabalhar os ossos do carpo. Então, os ossos do carpo eu posso trabalhar enganchando meus polegares aqui, ó, e fazendo circunduções. E normalmente faz block, deslizando lateralmente e fazendo circunduções. Tá? Em muitos casos, o paciente relata incômodo, relata dor, mas você deve focar mais na falha de movimento. Então, essa é uma maneira de trabalhar os dedos. Podem dar problema também. Então, a gente começando pelo polegar, por exemplo, a gente pode tomar o contato aqui, ó, e buscar mobilizar, né, o metacarpo em relação aos ossos do carpo. Pode mobilizar carpo em relação a cada osso do dedo, tá? Aí você tira o anel do paciente, não tem problema. Aqui para ficar bonitinho no vídeo, ó. Trava aqui, mobiliza. Trava, mobiliza. De um lado a outro, de cima para baixo. Ou circundando. E a outra coisa que é interessante de fazer, que eu quero mostrar, é uma liberação dos músculos interósseos. Então você vem entre os ossos e mobiliza, assim, para liberar o músculo. Então isso costuma ajudar muito nos casos de dores na mão e nos dedos. Vou mostrar um pouco dos escalenos agora. A gente tem que achar primeiro a clavícula, o trapézio e o equômetro. Leva a cabeça para cima um pouquinho, né? Pronto. Aqui. O escaleno vai estar bem nessa área aqui, ó. Pode relaxar. Isso. Escaleno interior, escaleno médio. Então, a gente toma um contato e vai fazer uma liberação facial dele, localizado. Esse aqui costuma incomodar bastante os pacientes, às vezes dá dor irradiada para o braço, às vezes dá algum formigamento na mão enquanto você está fazendo a técnica, tá? Muita atenção e cuidado, porque aqui tem a artéria subclávia. Busque ser o mais suave possível. Escaleno anterior, escaleno médio. Dessa maneira. Muito bem, uma das maneiras que eu gosto de mobilizar a coluna cervical
é uma mobilização de posterior para anterior e outra que é de anterior para posterior. Tá? Então, a gente tem o contato, ó, gira a cabeça do paciente, vem aqui na base do occipital, tenta palpar os processos espinhosos. Tá? Depois que vier processos espinhosos, ó, está com o dedo, vem nas laterais com 2 dedos de cada lado. Ó. 2 dedos de um lado, 2 dedos do outro. Tá? E aí você basicamente vai buscar empurrar em direção ao teto aqui, ó. Pula para o nível de baixo e vai buscando qual é a vértebra que tem mais dificuldade nesse movimento. Aqui já começa uma certa dificuldade. Então você vai trabalhando bem devagar essas regiões. Aqui já é bem mais rígido. Ó, repara lá. Então aqui eu preciso ir ganhando. Ganho movimento. Ganho movimento. Ganho movimento. E repara como isso mexe lá na cintura escapular. Ganho. E eu posso descer um pouco mais. Essa é uma técnica que eu posso ir até as torácicas altas, mobilizando. Passo aqui. E já testo esses movimentos. Muito bem, agora com muito cuidado, você pode fazer isso de anterior para posterior. Então você vem aqui na lateral, ó, aqui está o econ, faça um pouquinho o pescoço assim para mim, isso, e aparece, ó. Então venho ligeiramente à frente dele, tomo contato nos processos transversos anteriormente, aqui, ó, e venho imobilizo em direção inferior. E também busco pontos ou porções que não movimentem bem. Então vou mostrar uma que eu encontrei aqui, ó. Essa move bem, essa não. Olha a diferença. Move. Ó. Então esse é um ponto que tem que ser trabalhado. Olhando, olhando, olhando. Maneira. Tudo bem? Aqui também, desse lado um pouco. Quais os cuidados que tem que ter aqui? Tá? Carótida e não comprimir a jugular. Então, muito cuidado se você estiver aqui e começar a sentir o pulso na sua mão, saia dessa posição, porque você está na artéria. Tá? Então tem que ter muito cuidado para fazer esse tipo de manobra. Uma outra maneira de mobilizar interessante da cervical, que eu gosto bastante, são os deslizamentos laterais. Tá? Então, nesse tipo de deslizamento, você toma um contato vindo de cima aqui, ó, primeiro ó, da raiz da mandíbula, e o outro contato aqui do occipital. Entre os dois você está em C1 e busca mobilizar. E você pode fazer mobilizações em circundução. Palpa aqui e chega em C2. Ó. Vem na borda lateral, mobiliza. Pode ir lá de novo, em C3, na próxima. Vem na borda lateral, mobiliza.
C4, a mais profunda, menor lateral e imobiliza. No caso dela, aqui, as bordas estão muito bem, então você consegue mobilizar muito bem a região. E você vai repetindo o processo de cima a baixo. Caso esse contato não fique bom, aí você tem que usar um contato que a gente chama de indexial. Eu vou tomar o contato por esse lado para vocês verem, e depois vou fazer do outro lado. Gira a cabeça do paciente, toma o contato na face lateral, o polegar repousa sobre a mandíbula e os dedos repousam sobre o occipital. Está aqui o contato. Repito o contato do outro lado. E aqui eu imobilizo. De um lado ao outro. Tentando buscar a mobilidade para onde está faltando. Vamos falar um pouco do diafragma, tá? Algumas dicas interessantes sobre o diafragma para vocês. Então vamos lá. Aqui, ó, tem uma dica muito boa quando você está tratando as meninas. Então você vem aqui, ó, é bem na área de baixo do sutiã, dos tops, etc. Tá bem aqui, ó. Então ele vai pegar essa linha de onde está a blusa dela. Então o que eu gosto de examinar? Eu venho nessa parte lateral, lembra que o diafragma ele é um músculo que recobre as costelas. Então ele vai ter uma parte muito muscular nessa região, aqui. Uma parte mais tendinosa nesse centro e outra parte mais muscular nessa outra área. Então, como que eu gosto de dividir o exame? Em 4 partes. Então, a hemicúpula direita, testo nessa parte mais muscular, nesta parte mais tendínea. Depois, a hemicúpula esquerda, essa parte mais tendínea e essa parte mais muscular. Então, como que eu faço? Eu empurro aqui, ó, perceba a mobilidade. Ó. Eu empurro aqui e perceba a mobilidade. Esse e esse. Então, dos 4 pontos dela, este move muitíssimo bem. Este move muitíssimo bem. Então, as porções musculares estão mexendo bem. Agora, eu vou checar as porções tendíneas. Mexe bem. E esse é mais rígido quando eu levo para baixo. Olha a diferença. Move. E esse aqui está travado. Então, essa porção tendínea, ela não está muito boa. Quem passa por essa porção tendínea à esquerda? Normalmente, vai ser o esôfago, que vai dar origem ao estômago. Então, para eu checar, olha que interessante, se é o estômago que está gerando esse problema, acho que nem devia mostrar isso. Eu vou mostrar. Eu engancho o estômago assim com a minha mão, do lado esquerdo, e testo se essa área solta. Olha a diferença. Libera. 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 Então, o que está acontecendo? Essa área do diafragma que está mole, essa área que está dura, o problema está no estômago. Então, em tese, tem que tratar o estômago para melhorar essa área diafragmática. Ah, Felipe, se fosse desse lado de cá, aqui eu tenho basicamente o fígado. Eu teria que vir ao fígado e mobilizar. E se fosse nos músculos, eu viria ao psoas. Lembra? Palpa o psoas, como a gente já ensinou, e testa se tem mobilidade. Então, para eu tratar o diafragma, a primeira coisa que eu preciso fazer é relação muscular de um lado, relação visceral de um lado, relação visceral do outro, relação muscular do outro lado. Feito isso, eu posso potencializar a sua ação.
Vou fazer da seguinte maneira. Eu tomo contato com as costelas. Você vai puxar o ar para mim. Soltou. Empurro. Puxo o ar. Traciona as costelas. Solto. Puxo o ar. Traciona as costelas. Solto. Puxo o ar. Traciona as costelas. Puxando, dessa maneira, tá? Então essa seria as maneiras interessantes de você tratar o diafragma. Então o externo vai ter dois componentes, né? O manúbrio, o corpo, e um terceiro menos importante, que é o processo tifoide. Então nele a gente vai buscar tentar identificar a mobilidade de um ponto e de outro. Pega esse controle para mim. Isso. Vamos lá. Aqui o corpo do externo, aqui o manúbrio. Então eu empurro para saber se ele tem movimentos. Dessa maneira, desta e desta. Tá? Então eu venho com o pisiforme, busco mobilizar, busco essa área mais tensionada. Essa vai bem, essa vai menos. E aí eu mobilizo. Se eu vou nas laterais e empurro, eu quero testar a rotação. Movimenta bem, movimenta bem. Tá? E eu faço isso também com o manúbrio. E aí o manúbrio é interessante estar com mobilidade, porque ele é o primeiro ponto de tratamento da clavícula, que vai ser o tratamento do ombro, que muita gente se esquece. O manúbrio do externo é o primeiro ponto de tratamento para a região da clavícula, então eu preciso estar com ele bem livre e liberado. Tá? Então basicamente tá aqui, tomo contato, empurro, checa se isso movimenta. Se você sentir que está meio rígido, você precisa trabalhar até que isso melhore a mobilidade. Cuidado, porque embaixo dessa área só tem o coração, que estaria aqui, e os pulmões, um de cada lado. Então é com muita suavidade, ganhando o movimento dessa região. Vamos agora trabalhar um pouco do psoas. E o psoas tem muitas opções de trabalho, vou mostrar algumas para vocês. Então, repassando um pouco, né, ele sai lá as fibras das vértebras lombares e vem no trocânter menor. Então, ele tem basicamente uma linha de orientação dessa forma, né? Então, lembrando que o psoas ele tem como se fossem duas fibras musculares, uma mais interna e outra mais externa, tá? Pegando mais dos corpos vertebrais, que seria esta aqui, e essa pegando mais dos processos transversos. Então tem que lembrar que ele é um músculo muito profundo e a gente tem que ir profundo com a palpação. Como é que a gente faz? Traça uma linha entre a IAS e a cicatriz umbilical. Vai na meia distância dessa linha, tá? E na meia distância dessa parte mais distal é onde a gente inicia o foco de palpação do psoas. Eu vou repetir. Da cicatriz umbilical a EIAS, divide em duas partes, né? Aqui. Nessa parte mais distal, eu venho e faço a palpação. Tomo aqui o contato. Venho com os dedos assim. Pronto. Dessa maneira. E aí eu vou buscar fazer movimentos assim, porque a fibra dele é dessa maneira. Então, de novo, ó. Aqui
primeiro ponto é palpação, ver se é doloroso. E eu vou fazendo uma massagem, por exemplo, em várias direções para tentar deixá-lo mais leve, menos tensionado. Essa é uma opção que eu gosto muito de fazer. Costuma funcionar muito bem. Existem outras formas, como fazer contração, relaxamento, mas eles têm uma dificuldade de você conseguir isolar os músculos. É muito complicado. Então, o que eu mais gosto é desta técnica aqui. E aqui, se você tiver uma boa palpação, você vai explorando um pouco lá dentro do psoas para liberar um pouco dele e das suas faces. O cabo do telefone aqui para mostrar para vocês o ligamento inguinal, né? E ele é muito importante de ser trabalhado, tá? Então ele vai desde as espinhas ilíacas anterior-superiores aqui, ó, tá? Tá bem marcadinho nela, até a área púbica, tá? Então ele seria o ligamento mais ou menos esses dois pontos, assim. E por que esse ligamento ele é importante? Porque a passagem da vascularização, da inervação para os membros inferiores, o retorno venoso e o retorno do sistema linfático. Então ele é muito importante. E ele, quando tensionado, tensiona a pelve. Então o que basicamente a gente faz? A gente quer examinar essa área mais próxima da IAS, da espinha ilíaca anterior, e essa área mais próxima do pubis. Então eu palpo essa região e palpo essa e tento perceber onde tem mais tensão ou dor, tá? Nessa área tem mais tensionamento a este nível. Então, basicamente eu posso fazer uma técnica, eu venho com a região tenar da minha mão, posiciono, deixo meu peso de levinho e mantenho. Isso possivelmente gera um ligeiro incômodo que vai cedendo à medida que você mantém essa compressão. Isso vai ganhando mobilidade. Tudo bem aí? Ótimo. Essa é uma opção. A outra, eu venho aqui no ligamento, palpo por cima, palpo por baixo e busco fazer uma liberação aqui. Esse já é mais incômodo, né? Ou por cima ou por baixo. Por baixo está pior. Aqui. Busco fazer uma liberação até sentir que os tecidos ficam mais maleáveis e o tensionamento é melhor. Dessa maneira, assim. Muito bem, agora nós vamos fazer uma técnica para o pubis. O pubis vai estar aqui de um lado e do outro. Nós vamos pedir uma grande força dos adutores ao mesmo tempo, que eles têm inserção no pubis. Então, quando eles fizerem a força, eles tendem a fazer uma abertura aqui do pubis. É bem interessante. Junta os dois pés, por favor. Vai afastar os joelhos, assim. E a gente coloca o nosso cotovelo de um lado e o punho do outro, dessa maneira, ó. E basicamente agora a gente pede para o paciente apertar o nosso antebraço com as duas coxas ao mesmo tempo. Vai lá, força, relaxa. Tá? Então aqui já liberou o pubis, é bem fácil. Uma variante da técnica é assim, ó, porque às vezes o paciente tem muita dor, ele não consegue. Então como é que você faz? Junta as pernas aqui, tá? Vem um pouquinho mais perto de mim aqui, por favor. Isso. Junta as pernas. Aí você força aqui a parte de fora dos dois dedos.
Você vai pedir para que o paciente afaste as pernas com força, faz força, força, pode ir, força, e solta de uma vez. Quando você solta de uma vez, há um reflexo natural dos adutores. Aí ele vem e manipula, sai. Então, isso é uma técnica muito boa para você liberar os adutores. Para a gente ver a mobilidade nas lateroflexões, é assim. O paciente está lá em tríplice flexão, de novo. Eu tomo contato das vértebras que eu quero trabalhar. Fico em direção assim aos pés, ó. Contato com a minha coxa, apoio na coxa do paciente. Seguro os pés e imobilizo. Posso fazer circunvoluções aqui, ó, para ganhar mobilidade. E prestem atenção no meu corpo se mexendo. Não é isso, braço. Aí você cansa demais. É aqui. Posso ir lá para baixo, para lá. Posso ir para cima. E trabalhar bastante esses níveis lombares. Muito bem, vou mostrar agora um pouco do trabalho de alguns ligamentos lombares. Então, o paciente fica em tríplice flexão, decúbito lateral. Com a minha coxa, eu apoio os dois joelhos do paciente. Essa minha mão toma contato pela região sacral, primária. Eu tomo contato na vértebra que vai ser minha referência. Aqui de cima, eu tomo contato com a outra vértebra. Tá? Então, estou entre duas vértebras aqui. E aqui eu mobilizo com a minha bacia. Posso trabalhando nível a nível. E ganhando mobilidade nesse eixo central dos ligamentos lombares. Agora a gente vai mostrar um pouco de mobilizações da coluna lombar que pode ajudar nos tratamentos. A gente começa com o paciente de decúbito lateral dessa forma, a gente chama de tríplice flexão de membro inferior. Tá? A posição normalmente é um punho, tá? A palma da sua mão inteira, da borda da maca até a região da cicatriz umbilical. Beleza? Então tá aqui. A ideia, eu vou mostrar técnicas em mobilidade e técnicas de estiramento. Então vamos lá. Primeiro eu travo a perna do paciente de cima, peço para esticar de baixo. E aí encaixo o pé, ó, bem na fossa poplite. Como ela é muito flexível, ela vai girar muito a pelve assim. Quando ela fizer isso, eu travo com a minha perna, não deixo. Tá? E aqui com a minha mão, não me ajuda, eu faço uma leve rotação assim. E ela abraça os braços. Agora já está mais posicionado. Tá? Então eu venho aqui, tomo um contato na vértebra que eu quero mobilizar. Ó, e com a parte de cima eu vou empurrando ela até sentir que chega no movimento lá. Essa é a primeira opção. E vou buscando nível a nível. Segunda opção. Ela junta as mãos assim, pode juntar os dedos. Eu venho por cima, relaxa, isso. Travo o contato aqui com o meu antebraço, ó, assim. E com esse antebraço eu mobilizo aqui, ó, pro lado e vou inclinando ou rodando. Se eu rodar aqui e não travar para cá, ela vem toda. Então eu travo assim e vou mobilizando ela. Aí eu volto à posição de partir.
Beleza? Mostrando um pouco agora a relação da coluna torácica. Basicamente, né, vem aí lá de T1, da transição sacro-torácica, até a região tóraco-lombar. Palpo aqui as últimas costelas, sigo, basicamente vai estar a T12, nesse universo, tá? Então, aqui, ó, a ideia é buscar se há mobilidade adequada nos movimentos da torácica. Como que eu gosto de fazer? Toco, por exemplo, um processo transverso de um lado e um processo transverso do outro, tá? Então, ó, venho com o pisiforme de um lado, o pisiforme do outro. E aqui eu faço um ligeiro giro e busco essa mobilidade, como uma mola. Empurro, isso volta a minha mão. Empurro, isso volta a minha mão. E posso indo nível a nível. E nisso eu checo o lado que está menos móvel e o nível que está menos móvel. Tá? No caso dela é esse aqui, ó. E é pouco, e é desse lado esquerdo. Então o que eu preciso fazer? Mobilizar essa região para que ganhe flexibilidade do movimento. Soltando essa área, se fosse isso. Esse é o movimento. Contato, contato. E aí, se você vai sentindo, você pode indo mais fundo se o paciente permitir esse grau de mobilidade. Muito bem, a gente pode fazer agora uma técnica bem interessante para o sacro, que é para dar mobilidade, elasticidade em relação ao sacro e ao sistema neuromeníngeo. Então vamos lá. De novo, palpação do sacro, né? IPS, contato mais com a base e aqui o contato com o ápice. Então o sacro faz um triângulo nessa região. Tá? Ele não é grande, ele é pequenininho. Então, o que a gente busca fazer? Fazer os bombeios de acordo com a respiração. Então, ó, puxa fundo o ar para mim, vai fazer isso. Solta o ar, vai fazer isso. Puxa fundo o ar, isto. Solta o fundo o ar, isto. Então, se eu quero ganhar que a base do sacro vá para frente, durante a expiração, eu vou empurrar essa área em direção ao macro. Se eu quero que a base do sacro vá para trás, durante a inspiração, puxo o ar, eu vou empurrar o ápice para a base vir para trás. Então vamos mostrar. Primeiro, eu vou ganhar a base indo para frente. Então, puxa fundo o ar, solta. Agora eu estou no contato e puxa fundo o ar, relaxa a mão, solta o ar, ganho. Puxa fundo o ar, solta. Aí eu ganho. Puxa fundo o ar, solta. Aí eu ganho. Agora se eu quero ganhar o oposto, então vem no ápice aqui. Agora quando puxar o ar, eu empurro essa área e essa vem pra cá. Então estou no contato aqui, ó. Puxa fundo o ar, ganha. Soltou o ar, solta. Puxa fundo o ar, ganha. Soltou o ar, solta. Puxa fundo o ar, ganha. Solta o ar, aí vem. Tá? E você pode fazer por mais ou menos 10 ciclos respiratórios esse bombeio do sacro. Então agora eu vou mostrar um pouco dos ligamentos importantes serem trabalhados nessa região. A gente vai ter o sacro mais ou menos nessa região aqui, a gente já comentou com vocês, tá? E nesta área aqui embaixo é como se fosse o isquio, que é onde a gente senta, né? Então a gente vai ter o ligamento que vai do sacro até o isquio, assim, tá?
E a gente vai ter outro ligamento que vai do sacro até a espinha isquiática. Então eu vou ter dois ligamentos muito importantes nesses dois pontos, tá? Então, de novo, palpo sacro, palpo isquio. Então, um ligamento entre os dois, assim. Palpo sacro, palpo espinha isquiática, ele vai estar aqui. Então, esses dois ligamentos, gente, são muito importantes, porque eles dão muita dor em faixa nessa região. E a ideia é ensinar vocês como que libera esses ligamentos. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que localizar. Quando eu localizo, eu venho com a mão e busco palpar dessa forma. Os ligamentos são fortes, parece que está palpando o osso. Pergunte se incomoda. Então, um mais nesse sentido e o outro nesse. O piriforme está em cima, ele está mais abaixo. Então, quando você tem algum desses ligamentos dolorosos, você pode fazer uma liberação facial deles. Ou você toma um contato assim, aqui, ou vai com essa área do teu antebraço. E aqui você faz a liberação. Aqui estou no sacro tuberoso. Tudo bem? Tem dor? Ó. E agora eu vou no sacro espinhoso. Você faz até sentir que libera os movimentos. Vamos lá. Então agora eu vou mostrar um pouco dos ligamentos importantes serem trabalhados nessa região. A gente vai ter o sacro, mais ou menos nessa região aqui. A gente já comentou com vocês, tá? E nesta área aqui embaixo é como se fosse o isquio, que é onde a gente senta, né? Então a gente vai ter um ligamento que vai do sacro até o isquio, assim, tá? E a gente vai ter outro ligamento que vai do sacro até a espinha isquiática. Então eu vou ter dois ligamentos muito importantes nesses dois pontos, tá? Então, de novo, palpo sacro, palpo isquio. Então, um ligamento entre os dois, assim. Palpo sacro, palpo espinha isquiática, ele vai estar aqui. Então, esses dois ligamentos, gente, são muito importantes, porque eles dão muita dor em faixa nessa região. E a ideia é ensinar vocês como que libera esses ligamentos. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que localizar. Quando eu localizo, eu venho com a mão e busco palpar dessa forma. Os ligamentos são fortes, parece que está palpando o osso. Pergunte se incomoda. Então, um mais nesse sentido e o outro nesse. O piriforme está em cima, ele está mais abaixo. Então, quando você tem alguns desses ligamentos dolorosos, você pode fazer uma liberação facial deles. Ou você toma contato assim, aqui, ou vai com essa área do teu antebraço. E aqui você faz a liberação. Aqui eu estou no sacro tuberoso. Tudo bem? Tem dor? Ó. E agora eu vou no sacro espinhoso. Você faz até sentir que libera os movimentos. Muito bem. Uma das maneiras também
de trabalhar o sacro é com uma manipulação, tá? A ideia não é passar muitas manipulações nesses vídeos, tá? Porque elas envolvem risco, tem que estar bem calculado e normalmente você tem que estar numa formação específica para isso, tá? Mas a fim de demonstração, eu vou mostrar uma técnica direta que é feita com o uso de drop, que é bem interessante. Então, novamente, a gente vai tomar o contato, por exemplo, do lado esquerdo, a IPS, mais internamente. Tomo contato, reforço meu contato. E aqui eu levo meu corpo adiante e eu vou fazer uma manipulação em direção à maca. Mas, para a força não ficar muito grande aqui, eu tenho a maca de drop, eu armo o drop, que quando eu fizer o movimento, o drop desarma e fica mais suave. Vai fazer um barulhão aí, não liga, ó. E assim a gente faz a manipulação de forma direta. E quando você domina isso bem, você pode fazer em vários níveis da coluna dessa mesma maneira. Muito bem, vamos fazer agora um pouco de mobilização da articulação sacroiliaca. Muito importante. Então, venho na IPS aqui. Por dentro dela vai estar a base sacral. Então, tomo contato com o pisiforme, reforço esse contato. E quanto mais próximo da base da IPS eu tiver, eu estou tendendo a pegar o sacro e fazer esse movimento com ele. Dessa maneira, tá? Então, ó, de novo, contato, aqui dentro, reforço o contato, fico com o corpo na linha que eu quero mobilizar e deixo meu corpo cair. Imobilizo. Posso fazer isso de um lado ou do outro lado. Tá aqui de novo. Esse lado esquerdo é o mais preso nela. Tá? E posso mobilizar dessa forma. Uma técnica agora bem interessante, que a gente vai tentar fazer uma descompressão do joelho trabalhando as linhas articulares. Então, ó, paciente em tríplice flexão, a gente posiciona o antebraço assim, embaixo, e aí deixo o braço todo cair. Nesse momento eu faço uma pronação, venho com o meu tronco e vou ganhando flexão, como se o joelho fosse amassando o meu antebraço. Bem devagar e suave. Eu posso deixar isso muito suave assim, como se fosse com o corpo. Quando eu faço esse movimento, abre a linha articular. Vê se consegue dar um foco bem aqui. Abre a linha articular nesse momento. Abre. E claro, você vai controlar a sua força, porque a perna do paciente vai forçar o teu antebraço. Então vai doer muito se você fizer muita força. Tá? É uma técnica boa para ajudar a fazer descompressões do joelho. Em alguns casos, a tíbia fica presa anteriormente, então a gente tem algumas maneiras de trabalhar isso. Então eu posso fazer um ligeiro teste buscando a hiperextensão do joelho, checando se isso ocorre mesmo ou não, tá? Então, se isso não ocorre, o contato, ó, região tenar, plena tuberosidade da tíbia, eu reforço meu contato, pisiforme na tabaqueira anatômica. Aqui é o contato. De novo, pisiforme na tabaqueira, área hipotenar, encaixa a mão. E aqui eu mobilizo para baixo. Tá? Em alguns casos, para ficar ainda melhor essa mobilização, eu posso colocar uma cunha aqui embaixo, só para dar um espaço. Aí eu venho e mobilizo. Inclusive aqui
é muito recomendado um leve thrust, que seria assim. Redor do slack, thrust. Dessa maneira. Muito bem, eu vou mostrar agora a fíbula na sua porção mais proximal. Então aqui na fíbula a gente vai ter essa porção posterior e a porção anterior dela, podendo também ser fontes de pouca mobilidade. Então palpo anteriormente, comando, palpo posteriormente, tudo bem também? E quando eu vejo anteriormente, ele vai ter relação lá com os músculos tibiais e com a membrana interóssea. Então aqui eu posso buscar, e se for o caso, fazer uma liberação na região. Posteriormente, ele já vai ter relação com esse músculo aqui que vocês estão vendo o tendão, ó, que é o bíceps femoral. Então eu checo e faço a liberação também dessa região. Basicamente, quando eu faço isso, a fíbula vai conseguir mexer bem anteriormente e posteriormente. No caso dela, está muito bem. Então, a fíbula pode ter um padrão de movimento em cima e outro totalmente diferente embaixo. E aí, quando você for fazer a palpação da fíbula, ela vai ser dolorosa, bem na diáfise do osso. E aí é uma técnica que você vem na diáfise do osso e libera essas torções ósseas também, dessa maneira. No caso dela não tem, então não tem como demonstrar tão claramente. Mas basicamente é vir e trabalhar a diáfise óssea assim. Muito bem, agora eu vou falar da rotação interna e externa da tíbia. Então a gente coloca assim tríplice flexão de membro inferior, ó. Toma contato aqui, ó. E aqui a gente testa se ele aceita rodar ou não. Então quando ele não aceita rodar, eu posso vir e trabalhar essa mobilização dessa maneira. Levando para o anterior ou levando para posterior. Eu gosto de trabalhar junto com uma pequena circundução do quadril, porque já suaviza um pouco o processo sobre o joelho. O paciente às vezes nem sente que está trabalhando no joelho, ele fica muito focado no quadril. Então isso, circundando o outro lado, tá? Trabalhando a rotação interna e trabalhando a rotação externa. Bem, vamos trabalhar agora a patela e alguns músculos importantes a ela. Então a patela a gente testa mobilizando aqui, ó, checando um lado a outro. Existem as plicas patelares que eu faço um empurre da patela e tento palpar em 3 pontos: superior, médio e inferior. E qual delas estiver incômodo, você tenta liberar o movimento, tá? E a partir disso eu vou ter alguns grupos musculares importantes. Eu vou ter o quadríceps chegando à patela, tá? E a gente vai ter o tendão da fáscia lata chegando à patela também. Então, eu posso buscar tensionamentos do músculo quadricipital entre as fibras musculares dele, né, aqui reto femoral, vasto medial, buscando tensionamentos, e onde eu busco, tudo bem aqui? Onde eu busco tensionamento, eu libero, tá? Esse seria o primeiro, tá? Vou fazer do lado de lá para trabalhar a fáscia lata.
Então, da face lata, a gente vem lateralmente. Eu sempre brinco que a face lata é aquele vinco da calça aqui, ó, lateralmente. Então, eu posso vir e buscar tensionamentos em toda a região da face lata. Desde o trocânter maior aqui, ó, e vou descendo. Onde perceber, eu busco mobilizar a face lata, nesse sentido principalmente, e liberando ela dessa maneira. Existem umas técnicas para liberar a face lata que você fica de lado e você faz uma técnica, né, empurrando dessa maneira. Eu não gosto muito porque cria muito microlesão nela. Eu gosto de fazer mais essas liberações. E para finalizar esse vídeo, que são alguns dos músculos que podem gerar problemas em relação à patela, eu busco trabalhar também os adutores. Então, os adutores eu gosto de checar primeiro palpando aqui, ó, vendo se tem dor, né? Incomoda essa área de cá, tá? Então tá aqui e eu venho palpando internamente. Tento fazer o limite do quadríceps aqui e ir buscando internamente tensionamentos das faces. Aqui já incomoda, né? Então aqui é como se eu buscasse a parte óssea, tô no osso aqui. Medialmente para cá já vai ter as tensões associadas aos adutores. E esse trígono para cá, adutor, ele é muito importante porque é neste trígono que passa a vascularização. Então, esse é um trígono vascular muito importante ser liberado. Então, ó, vá buscando tensionamentos a esse nível e onde tiver as tensões, busque liberar. Aqui tem um. Isso pode comprometer toda a vascularização dos membros inferiores. Vamos liberar um pouquinho aqui. Tudo bem? Dá pra ir? E aí? Diminuindo ou ainda não? Tá aí. Então, fica nessa porção. Adutores, quadríceps e o trato tibial ou a face lata. Bom, agora a gente vai trabalhar o arco medial do pé, tá? No caso do arco medial do pé, o osso-chave a ser trabalhado é o navicular. Tá? Então, o navicular ele vai ter essa proeminênciazinha dele aqui, ó, tá? Onde você pode estar palpando. Então, como é que é feita a técnica, na verdade? A gente vai mobilizar o navicular. Então, tomo contato com o meu polegar assim, ó, né? Seguindo o hallux, ó, e o outro contato vem na planta do pé, tá? Eu posso com a outra mão já tomar o contato no arco externo e levar uma compressão com o meu corpo assim para baixo. Deixa o corpo cair. Aí eu faço uma ligeira flexão até sentir que ela chega aqui. E aqui eu tento mobilizar a região, tentando ganhar mobilidade com o navicular. A liberação dos músculos fibulares. E aqui é bem fácil notar o tendão do fibular, né? Vai ter o fibular curto, inserindo na base do quinto metro, e o fibular longo que passa e vem até a porção do arco plantar medial. Então essa liberação ela pode ser feita em alguns níveis. Ó. Você pode trabalhar ao nível
tendíneo, próximo à passagem aqui. Então você vai ter que buscar e perceber se há tensionamento nessa passagem. Incomoda esse ponto? Ótimo. Normalmente, quando há tensionamento, incomoda o paciente. Então, ó, pega do calcâneo e vai testando. Aqui tudo bem? Tudo bem. E você vai buscando ao redor do maléolo. E você vai subindo junto com a fíbula. Aqui. Aqui incomoda. E aqui eu já faço um trabalho de liberação. Ó. Começando a soltar. Tá bem? E eu posso ir procurando pontos na região lateral até a cabeça da fíbula, que ela vai estar aqui, nesse ponto. Então, daqui até essa região, checando como está na fíbula. Se eu faço essas liberações posteriormente à fíbula, eu busco mais os fibulares. Se eu faço isso mais anteriormente, eu estou buscando trabalhar mais os tibiais que estão anteriormente, né? Então, eu posso trabalhar dessa maneira, inclusive liberando um pouco da membrana intraóssea, ou interóssea, né? Melhor falando. Dá para ir? Aqui, por exemplo. Então, você vai buscando pontos de tensionamento ao longo desse trajeto. A liberação dos tendões dos tibiais, que eles são músculos importantes para o sustento do arco e muitas vezes eles ficam presos ou com falha de mobilidade a este nível, tá? Então você vai tomar um contato enganchando os dedos nos tendões aqui, tá? Buscando entrar em contato e vai fazer tomar o contato, na verdade no antepé, né? Enganche, e vai fazer uma dorsiflexão, buscando ganhar mobilidade desses tendões. Ó. A liberação dos facial associada aos músculos tibiais. Então você vem aqui na tíbia, né? E vai tentar buscar o rebordo dela medialmente, ó. Tá? Eu estou mostrando mais aqui na pele, mas eu posso fazer isso também com o paciente de cálcio, não é um grande problema, ó. Tá? Então você busca esse rebordo aqui por dentro e vai testando onde incomoda mais, ó. E onde incomodar mais, você realiza a técnica de liberação. Aqui, possivelmente, é nesse ponto. Incomoda, né? Eu fico fazendo essa fricção até sentir que isso libera. Então, tudo bem? Como é que tá? Doendo. Doendo ainda? Vida real, né? Aí. Tô começando a sentir que tá liberando. Sim. Melhorando aí? Melhorando. Pronto. E assim você vai buscando os tibiais. Agora a gente vai trabalhar a anterioridade da tíbia. A tíbia costuma gerar disfunções e anterioridade. Então, novamente, aquele contato do calcâneo
O contato na região anterior da tíbia para a área tenar da mão, ó. Evita ser um contato muito direto, que ele incomoda. Toma o contato, reforça com a mão inteira. Você fica orientado com o seu tronco em cima do braço que você vai mobilizar. E você vai mobilizando, deixando cair o peso do seu corpo. Basicamente, você não faz força com a mão, deixa o cotovelo em extensão e desce com o seu tronco. Eu estou exagerando, mostrando com a minha pelve aqui, ó. A pelve fazendo o movimento. Se a mão fizer o movimento, incomoda. É ruim, tá? E claro, à medida que você mobiliza, você pode trabalhar nesse calcânio junto. Trabalha o calcânio e vai trabalhando a tíbia ao mesmo tempo. Dessa maneira. Agora a gente vai fazer a liberação do quinto metatarso. O quinto metatarso ele é importante porque você tem um fibular inserido nele. Então, aqui, ó, você vem dos dedos até o quinto meta, toma o contato, você toma o contato no quarto meta, trava e você busca mobilizá-lo em circunduções. Para baixo, para cima, para trás, para frente, ganha mobilidade. Em seguida, faz a liberação dos interósseos dele. Tudo bem? Entendeu? Senti. Tá aqui. Soltando. E em seguida você vai fazer a liberação dos cibulares que a gente já demonstrou. Bom, agora nós vamos fazer a liberação do ligamento intraósseo, que é o ligamento que vai ficar entre o calcânio e o talos. Você pode fazer essa liberação trabalhando da seguinte maneira. Vamos travar o talos com a nossa mão, tá? E no caso a mão externa, né? Tá mais fora do corpo. A mão interna eu vou travar aqui no calcânio e vou buscar fazer um afastamento entre as mãos. Dessa maneira. Primeiro tempo da técnica. Segundo tempo da técnica. Toma um contato no calcânio, toma um contato com o talos. A minha mão do calcânio vai em direção à maca inferior. E a minha mão do talos vai em direção ao teto. Eu busco fazer essa manobra articulatória. Eu posso fazer num segundo tempo em direção ao teto e depois em direção à maca. Eu posso unir os dois dessa maneira. É como se uma mão estivesse embaixo, a outra em cima. Primeiro tempo eu afasto, segundo tempo eu faço isto, e terceiro tempo eu faço isto. E no final eu posso ficar bombeando dessa maneira. Muito bem, agora eu vou mostrar o calcânio, como é que a gente faz para tratar o calcânio. Então a gente toma um contato assim, né, com um contato da região tenar, na parte medial, vou mostrar desse lado, ó. E os dedos enganchando lateralmente, ó. De um lado, os dedos enganchando lateralmente. Reforço o contato, tá? Tomo contato com o meu tórax sobre o antepé e giro o meu tronco de um lado ao outro. Evita apertar muito com a mão, tá? Giro um lado ao outro. Testo se ele aceita ir para a vara. Testo se ele aceita ir para a válvula. Para onde não vai, eu insisto mobilizando. Para mobilizar,
tomo contato, levemente uma caída para trás, para fazer uma tração nessa área e insisto para onde não vai. E sigo mobilizando até sentir que o osso libera o movimento. Agora eu vou mostrar como fazer a descompressão do talos. A compressão do talos é muito comum nas entorses em inversão, ele fica em compressão. Então, às vezes, o pé do paciente vai ficar naturalmente na maca assim, ó. Então, o que você faz? Toma um contato com o bordo da mão, bem na linha articular que ela vai formar, ó, e engancha o contato. O teu polegar fica na planta do pé do paciente. A outra mão vai tomar aquele contato com o calcanhar. Leva o tornozelo em posição neutra de 90 graus. Toma esse contato e aí baixo a perna na direção do meu corpo, ó, dobro os meus joelhos e vou deixando meu peso cair para trás dessa maneira. E aqui eu vou mobilizando o talos em descompressão. Existe o complemento dessa técnica à medida que você vai mobilizando, que é fazer uma manobra de alta velocidade, que é o thrust, que seria alguma coisa assim. Muito bem, agora eu vou mostrar uma técnica para fazer a descompressão do calcâneo. Então, a descompressão do calcâneo ela vai ser feita em relação ao talos, tá? Tem algumas formas de fazer essa técnica. Então, eu tomo o mesmo contato da pega do calcâneo, né, com a região tenar, engancho com os dedos. Eu vou tomar o contato em posição neutra, ou seja, não levando nem para varo, nem para val. Tomo esse contato e simplesmente deixo meu tronco cair para trás, dessa maneira, tá? Uma forma mais avançada dessa técnica é você conseguir enganchar sua mão assim e você conseguir enganchar sua mão por cima, para que você faça uma tração superior nessa direção e com o seu corpo consiga jogar inferiormente. Até sentir que esse movimento libera. E obviamente que vai ajudar o calcâneo, até fez um barulhinho, ele vai ajudar o calcâneo a ficar mais móvel. Agora eu vou trabalhar o hálux. O hálux, então a gente vai ter um contato pegando o médio pé, dando estabilidade. A minha outra mão, tomo contato, como se fosse um bico de pato assim, sobre o hálux. Aqui, ó, eu posso fazer uma ligeira manobra para trabalhar o metatarso em relação à primeira cunha, e eu posso trabalhar nessa região, travando o metatarso e trabalhando o hálux dessa maneira, gerando o máximo de mobilidade. E uma terceira maneira é travar aqui e fazer uma espécie de bombeio. Eu empurro e puxo, empurro e puxo, empurro e puxo. E essa região eu tenho que fazer sem apertar muito com a minha mão. Ela tem que ser com uma mobilização. Bom, agora a gente vai trabalhar o arco medial do pé, tá? No caso do arco medial do pé, o osso-chave a ser trabalhado é o navicular, tá? Então, o navicular ele vai ter essa proeminênciazinha dele aqui, ó, tá? Onde você pode estar palpando.
Então, como é que é feita a técnica, na verdade? A gente vai mobilizar o navicular. Então, tomo contato com o meu polegar assim, ó, né? Seguindo o hallux, ó, e o outro contato vem na planta do pé, tá? Eu posso com a outra mão já tomar o contato no arco externo e levar uma compressão com o meu corpo assim para baixo. Deixa o corpo cair. Aí eu faço uma ligeira flexão até sentir que ela chega aqui. E aqui eu tento mobilizar a região, tentando ganhar mobilidade com o navicular. Muito bem, agora a gente vai mexer no arco longitudinal lateral, né? E a gente vai buscar tratar o cuboide. Então, ó, você vem pelo quinto meta aqui, ó, até o dedo encaixar. E basicamente aqui vai estar o cuboide. Então você vem nesses dois dedos, ó, engancha o seu polegar aqui, a mão toma contato com a sola do pé. A outra é aquele mesmo contato que você faz com o navicular. Então eu estou mostrando esse vídeo em separado, mas você pode fazer as duas técnicas juntas. Tomo contato, compressão em direção à maca, flexão, e você vai fazer circunduções aqui, tentando levar a sua força mais a esse nível do cuboide. Agora a gente vai fazer a liberação do quinto metatarso. O quinto metatarso ele é importante porque você tem um fibular inserido nele. Então, aqui, ó, você vem dos dedos até o quinto meta, toma contato, você toma contato no quarto meta, trava e você busca mobilizá-lo em circunduções para baixo, para cima, para trás, para frente, ganha mobilidade. Em seguida, faz a liberação dos interósseos dele, tudo bem? Entendeu? Senti. Tá aqui. Soltando. E em seguida você vai fazer a liberação dos cibulares que a gente já demonstrou.